Então, meus amores, para falar de endometriose, eu vou falar rapidamente, né? Porque a gente não está aqui falando de doenças especificamente, está falando especificamente de endometriose. Mas para eu entrar no assunto, eu preciso explicar um pouquinho para vocês o que tem aí, né, de novidade a respeito do porquê que a gente adoece, por que essas doenças do útero acabam hoje em dia sendo tão comuns. E por que a endometriose ela tá com tanta força, né? Ela vem aí com tudo, né? Essa doença é uma doença que tá ficando meio que moda, né? Ter endometriose. E eu vou trazer então um pouco da fala para vocês do Bert Hellig, do Dr. Hammer e da Louise Hay. Essas três pessoas elas já faleceram, não estão mais aqui entre nós. Todos eles faleceram já assim com uma idade bem avançada, né, e estudaram muito a respeito desses temas, se tornaram ícones nesses temas sobre saúde psicossomática, padrões, doenças. Então o Hammer, ele faleceu com 82 anos em 2017. O Dr. Hammer era um alemão, um médico alemão. A Louise Hay, uma americana, né, que ela teve uma doença no útero, escreveu um livro, virou best-seller e ela se tornou uma ícone aí nesses estudos da psicossomática. E o Bert Hellig, o pai das constelações familiares, que faleceu em 2019 com 93 anos. A Louise Hay faleceu com 90 anos, também em 2017. Então todos eles trazem uma bagagem de anos e anos, de muitos anos de estudo, tipo 40 anos, 30 anos, uma vida inteira dedicada a esses estudos. Quando se trata de endometriose, para o Dr. Hammer, na medicina germânica, fala-se que ele se contradiz um pouco da medicina tradicional, que fala que o endométrio acaba crescendo para fora do útero, né? E seriam inflamações que às vezes também podem sair do útero, né, e se alojar em outras partes, como intestino, bexiga, enfim. Para a medicina germânica, é como se um cisto se criasse dentro do útero e quando ele explode, então ele vai inflamar todo esse útero da mulher. De acordo com a medicina germânica, qual seria o conflito biológico? Porque qual é o tema central aqui, né? Endometriose, mas a gente quer entender por que essa doença acontece nas mulheres. Então é interessante entender a teoria do Dr. Hammer. Eu não vou aqui explicar toda a teoria dele, que é muita coisa, e aí eu ia ficar aqui, não ia ser uma live sobre endometriose, ia ser sobre o Dr. Hammer, porque é muita coisa. Mas assim, para o Dr. Hammer, a doença só acontece a partir de um conflito. Então, eu tenho um conflito, algo que eu não consigo lidar, que talvez uma outra pessoa que tivesse o mesmo conflito que eu conseguisse lidar normalmente com aquele problema. Mas como eu não consigo lidar com esse conflito, então o meu corpo me mostra isso através de uma doença, para que eu olhe e possa então entender esse conflito, curá-lo, né? Tentar evitá-lo, né, para poder curar ele, e então possa buscar essa cura. Vou falar um pouco do que o Hammer fala, então, do que seria a endometriose para ele. Então ele dá alguns exemplos. Por exemplo, quando uma mulher ela sofre um forte impacto de uma traição, por exemplo. O marido está traindo ela com a melhor amiga. Então isso para ela, para uma outra mulher, pode ser que esse conflito, esse fato inesperado na vida dela, não signifique nada. Mas para ela isso vai significar. Talvez para essa pessoa vai significar muito e ela vai fazer um conflito no útero e vai criar a endometriose. Vai surgir esse cisto, né, inicialmente, e isso tudo vai dar início a essa explosão desse cisto lá dentro e essa pessoa começa então um processo inflamatório que se chamaria endometriose. Isso na visão, né, esse cisto na visão do Hammer. E aí então, ele também vem dizer que mulheres que cometem aborto, às vezes um aborto tanto induzido quanto um aborto
espontâneo. Para aquela mulher superar aquele aborto, é muito difícil, ela não consegue superar esse aborto. Então ela vai lá e faz uma endometriose. Então sempre vai envolver um cenário desagradável, um cenário do qual essa mulher não vai conseguir lidar e que envolve muito a questão das implicações sexuais. Tem muito a ver, a endometriose tem muito a ver com as questões sexuais. Eu vou falar depois mais para vocês sobre isso, sobre esse feminino ferido. Então o Hammer começa aqui abrindo a nossa consciência para dizer que as doenças vêm de um conflito. Né? Ele não entra nesse feminino ferido, mas depois a gente vai esmiuçar um pouco mais isso para entender que tem tudo a ver. Então, esses conflitos com o marido, com questões sexuais, com questões de aborto, com questões de traições envolvendo, né, essa sexualidade, para o Dr. Hammer isso poderia gerar uma endometriose. Eles também descobriram que a endometriose, ela é uma doença das mulheres que acabam tendo muito hormônio da progesterona. Esse hormônio que faz com que a mulher seja mais sensual. Porque é como se o corpo dela quisesse produzir mais esse hormônio para poder gerar um filho. Então, ela seria mais atraente, entre aspas, que as outras mulheres. Por quê? Porque ela traria essa predisposição de querer muito gerar um filho, né? Então ela teria mais esse hormônio em excesso. Tem muitas atrizes famosas americanas com endometriose. Inclusive a Anitta também, ela deu uma entrevista que ela está com endometriose e a Anitta, ela teve um pouco de infecções urinárias recorrentes a essa endometriose, que é muito comum também. Normalmente a mulher com endometriose, ela vai no médico e às vezes os médicos não sabem o porquê que ela está tendo infecções urinárias. Não associam as infecções urinárias à endometriose, mas isso é muito comum de acontecer, né? Mas o médico nem sempre vai detectar. Eu falo isso para vocês porque eu tive endometriose e eu passei por uns 5, 6 médicos e eu tinha esse quadro que a Anitta teve, né? De ter a infecção urinária de repetição. E os médicos achavam que a infecção não tinha nada a ver com a endometriose. E, na verdade, tem tudo a ver com a endometriose, né? Esse ambiente, ele fica muito inflamado e ele acaba se contaminando muito com o intestino, porque fica também tudo muito junto, bexiga e tal. E muitas vezes a endometriose, essa inflamação, se espalha também para o intestino e para a bexiga. E fica meio que como se fosse colado, sabe, essas inflamações. Esse endométrio que sai para fora fica, né, se pegando nas paredes e às vezes também na parede pélvica. Por isso que quem tem endometriose tem muita dor pélvica. Às vezes a mulher tem aquela dor pélvica e não sabe que está com endometriose, né? Pensa que é uma outra coisa. E vai no médico, vai no gineco e o gineco não consegue detectar que é uma endometriose. Ele acha que é uma outra coisa. E aí essa mulher acaba demorando muito tempo para ter um diagnóstico de endometriose. Por isso que é importante a gente conhecer nosso corpo e ficar atento, né? Então, o próprio Hammer, com a pesquisa que ele fez, né, e um grupo de mulheres italianas, ele descobriu que mulheres atraentes têm muito a predisposição de ter endometriose por conta disso que eu expliquei para vocês. Por causa desse hormônio que estaria mais em excesso, né, essas mulheres mais sensuais. Então, por isso talvez, né, isso é na visão do Hammer. Por isso talvez mulheres como a Anitta, mulheres que atrizes, né, isso está muito comum nesse meio. E também junto com essa endometriose acaba vindo uma adenomiose, que é uma doença também que vem, as duas estão muito ligadas, né, só que a adenomiose ela acaba causando também pequenas fibroses nesse útero. Então assim, gente, a endometriose ela causa muito transtorno, muita dor pélvica, muita dor na relação sexual. Então a gente percebe o quanto isso tudo está ligado realmente ao parceiro dessa mulher, a como essa mulher se enxerga, as coisas que aconteceram na vida dessa mulher. Então essa mulher que acabou fazendo aborto, essa mulher que teve esses abortos espontâneos e que quer muito engravidar e não consegue, essa mulher que tem problemas com o marido,
né? Que talvez não queira mais estar naquela relação, mas continue insistindo na relação por uma série de questões aí, né? Que a gente sabe que às vezes a gente acaba eu quero algo, mas o meu corpo, né? Eu quero algo. O meu mental quer, o meu mental precisa de uma cura. Só que eu não faço aquilo acontecer. E o meu corpo sente, meu corpo vai, né? É como se ele fosse entrar em conflito comigo para me cobrar uma postura de melhorar. Então, o que a Jane Mânica vem trazer pra gente? Quando você detecta a doença, você vai atrás dos conflitos, vai tentar entender esses conflitos e vai então tomar uma postura em relação a eles. Eu não estou dizendo aqui que dentro de um casamento você vai se divorciar ou separar porque tem endometriose, mas você vai procurar compreender se esse conflito está acontecendo dentro do casamento, o que poderia ser feito para melhorar? Né? Tem que se conhecer, tem que se entender melhor. Então eu vou explicar um pouco para vocês isso agora, né? A gente vai falar muito dessa questão do feminino. Então, pro Hammer, a endometriose é o feminino fora do lugar. É a realização no masculino, não olhar para a dor. Então, você percebe, isso você vai perceber aqui agora, quando a gente vem trazendo a psicossomática da Louise Hay, ela diz o seguinte: sempre que temos problemas nos órgãos femininos, significa que temos questões de dor com o masculino em nossas vidas. Então, toda vez que tem uma desordem e uma ferida ali, né, naquela região, uma dor naquela região, é como se o útero fosse reclamar, a cura. Então ele vai demonstrar que tem algo errado. Ele vai fazer doenças, não só a endometriose, né, que a gente está falando aqui, mas diversas doenças. E sempre vai ter uma ligação, através da psicossomática, sempre vai ter uma ligação com o companheiro, o marido. E se não for com o companheiro e o marido, por quê? Porque a endometriose causa muita dor na relação sexual. E é como se essa mulher estivesse dizendo para esse homem: não me toque. Eu não quero mais ter relações sexuais com você. É mais ou menos assim. Talvez ela não tenha coragem de dizer isso. Talvez ela não tenha coragem para resolver isso com o marido. Mas ela vai acabar dizendo isso, o corpo dela vai dizer isso para o marido de alguma outra forma. Às vezes também não é na relação com o marido, com o companheiro, né? Às vezes é na relação mal resolvida com o pai. Então tem coisas lá atrás que aconteceram com o pai, mal resolvidas, e essa pessoa não resolveu. Ela pegou essa sujeirinha e colocou lá embaixo do tapete. Não quis olhar para isso, não quis curar esse pai, não quis olhar. Ou às vezes também achou que tinha curado. Porque às vezes a gente se convence que perdoou, a gente se convence que alguma situação pra gente mudou, mas na verdade não, a gente não conseguiu. Inconscientemente, 95% tá tudo lá no inconsciente, só 5% tá no consciente. Então o meu consciente pode achar: olha, realmente eu acho que perdoei meu pai, mas na verdade não perdoou. E isso, né, é um sinalizador, essa doença também é endometriose. Então a gente tem que ir atrás dessa questão. A questão dos abusos sexuais, a questão dos estupros, isso tudo também, através da psicossomática, pode estar ligado na questão da endometriose. Um estupro lá atrás, que nunca foi digerido, né? Um abuso sexual na família, quando era criança ainda, e isso não foi resolvido. Tudo isso vai acabar somatizando no emocional dessa pessoa e fazendo com que o útero se carregue dessa energia, se carregue dessa dor, e ele comece a sofrer como se ele estivesse se contraindo. Se as cólicas fortes que a endometriose que dá, né, na mulher, quando a mulher tem endometriose, é um exemplo disso. É como se, né, estivesse se contorcendo de dor esse útero. Esse útero tá sofrendo, né? Tá doendo, essa cólica tá forte demais. Isso tem toda a relação com esse emocional. A psicossomática também nos traz uma coisa bem interessante. As mulheres ativas, com muitos afazeres, que estão muito nesse masculino,
costumam, por exemplo, as feministas que costumam defender essas causas e tal, elas ficam muito na energia do masculino, da luta, né? Eu tenho que lutar, eu tenho que fazer, e isso é muito uma coisa masculina, é a ação. Então essa mulher, ela meio que sai desse feminino, né? E ela deixa esse masculino dominar mais ela. E o útero acaba sentindo isso. O útero sente que ela está negligenciando esse feminino. Também tem uma coisa interessante. As mulheres que elas veem as outras mulheres sempre como adversárias. Ela não consegue aceitar o feminino das outras mulheres. Ela não consegue ver as outras mulheres como algo bom, né? Ela se sente adversária. Ela acha que as amigas delas traem ela, que mulher não se pode confiar. Então, esse útero acaba também sentindo. Mulheres com endometriose podem também ter essa sensação, essas crenças dentro dela. Isso pode vir também dos ancestrais. Depois a gente vai falar, eu quero falar um pouco disso também, da questão ancestral. E também, gente, a questão do pai, né? Tem que sempre olhar para esse pai. Então, as questões com o marido, as questões com o pai e as questões com as mulheres, que é esse feminino, né? Igual ela mesma. Ela tem que perceber e analisar qual é essa conduta dela, como que ela enxerga as coisas, como que ela vê essa vida. Outra coisa, gente, agora vamos falar um pouquinho, né? Antes de a gente entrar no feminino ferido, eu queria entrar um pouquinho também na questão da abordagem das constelações familiares, que é essa abordagem sistêmica da doença da endometriose, que entra também nesse mundo sistêmico. De que a doença não é algo que simplesmente surge do nada. A doença é algo que vem, que é sistêmico, que vem de conexões que estão no nosso sistema familiar. Então, quando a gente olha para isso, olha para essa dor, olha para esse sintoma e quer simplesmente somente eliminar isso, eu tenho endometriose, eu quero eliminar a endometriose, entende? Então eu vou fazer o quê? Vou tomar anticoncepcional para sempre? Não vai resolver. Vai afetar ainda mais o masculino, vai me deixar mais masculina, então não vai me resolver nada. Eu vou continuar com problemas. Então, assim, tu não pode ver a doença só dessa visão da doença, do sintoma que eu tô sentindo, de querer me livrar disso, de querer, sei lá, tirar meu útero e me livrar dessa situação logo. Vou me medicar, vou me encher de remédio e vou resolver essa situação. Não é assim que essa situação resolve. Porque tudo que é psicossomático, tudo que é sistêmico, ele tem uma raiz muito profunda. E essa raiz muito profunda, ela tá no inconsciente. Então, se 95% é o inconsciente, se eu simplesmente negligenciar isso, eu nunca vou curar. Então, certamente, se eu não vou levar para outra vida, né? Vou levar para outra vida e lá vou ter uma doença novamente, até que eu possa realmente resolver isso sistemicamente. Porque sempre vai voltar algo que eu não consigo resolver, que eu não consigo curar. Então a doença é algo que se manifesta como uma intenção de chamar atenção para algo maior. Então, não esqueçam disso. A doença é algo que se manifesta para chamar atenção de algo muito maior que vocês não estão vendo nesse sistema, que essa família não está vendo nesse sistema, ou que você não está vendo dentro desse casamento, entende? Ou que você não está vendo nessas suas atitudes, em como você levou essa vida até ali. Então, se eu sei que a doença está me sinalizando isso, eu sei que o meu corpo denuncia algo. O meu corpo está denunciando um desequilíbrio, uma desordem. Eu não vou curar isso somente com medicação. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva se medicar, veja bem. Não estou dizendo que a gente não deva se medicar. Só que a gente não vai conseguir curar só através da medicação.
A gente só vai mascarar isso. A gente precisa olhar de verdade para isso. Se eu não consigo fazer esse movimento sozinha, eu busco ajuda para fazer o movimento com alguém, mas é importante que eu comece a olhar. Olhar para minha relação, olhar para tudo que eu fiz que maltratou meu útero, olhar para todo o contexto de família também. Vou explicar um pouquinho disso agora para vocês. Então, quando a gente fala dessa desordem e entra já agora, não saindo um pouquinho da psicossomática e entrando na abordagem sistêmica, quando a gente fala de uma desordem, a gente fala também de situações de pessoas que foram excluídas, de sofrimentos do sistema. Então, que às vezes não precisam ser somente o sofrimento desta mulher especificamente. Então, uma mulher que tem endometriose, por exemplo, ela pode estar carregando todas as dores dos antepassados femininos dela. Por exemplo, a bisavó, a avó e a mãe. Entende? Ela está carregando no útero dela todas aquelas dores das mulheres que nasceram antes dela, que sofreram, que não puderam resolver. Então, esse útero está gritando. Esse útero está sofrendo muito. E esse útero está pedindo ajuda. Entende? Então, vocês entendem? Pode ser um conflito real, como eu comecei explicando lá no início. Retomando um pouquinho, porque eu vi que pessoas entraram agora. Então, a endometriose pode ser um conflito lá atrás. Abortos. Questões de traição. Às vezes a mulher quer ter muito um filho e não consegue, porque ela está muito no masculino. E ela tem medo de deixar esse feminino se expor por conta do que a gente vive hoje em dia. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que seria essa doença sistêmica. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu tinha uma dor ciática. E aí um dia do nada, né, eu me dei conta de que várias pessoas da família do meu pai, tios, os tios, tanto homens quanto mulheres, também tinham a mesma dor ciática. Chegavam até a sentir a perna. E eu percebi que eu tinha dor desde os meus 10 anos. Então eu percebi. Obrigada. Então eu percebi que essa dor, ela era sistêmica, porque eu tinha 10 anos e já estava com essa dor, entende? Então ela só podia ser sistêmica. E quando eu fui fazer a constelação familiar, uma pessoa fez a constelação familiar em mim, eu percebi, né, que, na verdade, eu sempre guardei muito rancor da minha avó paterna, por conta de muitas coisas que aconteceram lá atrás, né? Falta de amor, enfim, coisas que ela fazia que magoava profundamente a gente. E a gente, desde criança, sentia muito aquilo, sabe? Então, sedenta por amor pela minha avó, eu fiz o quê? Entrei em lealdade com ela e acabei puxando pra mim isso. Então, na hora da constelação, eu senti uma carga energética muito forte nas costas. E eu tava colocando ali, né, o constelador tava colocando a minha perna, o ciático, e a minha avó paterna. Só que daí quando essa dor forte veio nas minhas costas, e a gente mexeu o bonequinho ali, me veio um amor pela minha avó. Mas não um amor assim, daquele amor, sabe? Eu não sei o que ela fez. E mesmo não saber, eu sabia o que ela tinha feito, mas não me importava mais. Eu senti um amor fraternal, eu senti uma compaixão, eu senti um amor como se eu tivesse entendido que a forma como ela era, não é porque ela queria me machucar, porque ela tinha sido machucada, ela não sabia lidar com isso, ela era inconsciente. Só que isso veio na forma de um grande amor, e a partir dali a minha perna nunca mais doeu, e a minha perna não doeu mais, e aquela sensação que eu tinha contra a minha avó acabou. Então, é possível a gente curar as doenças através de um trabalho de conscientização? Com certeza. De um trabalho
vibracional, com certeza, a gente consegue curar sim. A gente tem que ir no ponto certo, né? Tem que ir naquele ponto certo para ver o que realmente... Tô contando essa história para vocês entenderem que quando a gente... Quando tu chega ali no ponto certinho, aquilo se desbloqueia. E aí você consegue a cura. E que você sim, você traz sim, na sua ancestralidade, doenças que estão no sistema. Então a endometriose, ela é uma doença atual, né? Uma doença do século XXI. No entanto, ela pode estar ligada a outras doenças de útero que as nossas ancestrais tiveram, só que ela vem com uma menor intensidade do que veio para elas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive endometriose e a minha avó materna teve câncer de útero, a minha mãe teve câncer de útero. E eu fiz um voto de lealdade com a minha mãe. Eu até explico numa outra live isso. Eu senti que fiz esse voto, sabe, ali na hora. E acabou que eu tive a endometriose mais ou menos na idade que a minha mãe teve o câncer de útero. Claro que a endometriose não é tão grave quanto o câncer de útero, mas eu estava ali leal ao sistema da minha mãe, reproduzindo essa dor em mim. E é claro que também, ao decorrer da minha vida, eu fui percebendo que eu tinha feito coisas também que eram conflitos que fizeram com que a endometriose criasse toda essa força e se alojasse no meu útero. Então, é muito fácil de a gente detectar esses conflitos. Por isso que eu tô falando aqui para vocês prestarem atenção em todas essas coisas que eu tô falando. Porque isso acontece porque a gente vai se conectar a essa alma coletiva que tem as histórias do clã, que tem todas essas histórias lá, a gente se conecta a essa história do clã e acaba puxando pra gente a doença. Quando a gente descobre o sentido da doença, a sua manifestação perde a força. Que é isso que eu tô explicando pra vocês que aconteceu comigo, com a minha perna e o ciático. Eu fui no ponto de descobrir o sentido dessa doença, né? A dor que a minha avó carregava. Eu estava carregando nas minhas costas todas aquelas pessoas que sentiam aquela dor na perna. Talvez alguém lá atrás levou um tiro, né? Talvez alguém muito lá atrás que levou esse tiro não foi ajudado, foi deixado para morrer, alguma coisa assim. E muitas pessoas tinham essa dor no sistema. Quando eu fui lá no ponto, eu consegui dizimar a manifestação dessa doença, ela perdeu a força. E aí a gente diz na constelação uma coisa muito bonita. A doença, quando ela é curada, ela cumpriu a sua missão. Então eu fui lá descobrir o ponto, né? Descobri o ponto por que aquela doença estava lá. E essa doença cumpre a sua missão para a alma, porque ela está trabalhando para a alma. Ela cumpre a missão dela e vai embora. Vocês entendem? A doença, ela não é algo ruim. A doença só está cumprindo uma missão de mostrar pra gente algo que a gente não está enxergando. Vocês percebem aí que quando a gente olha para a visão do Dr. Hammer, lá da medicina germânica, a gente vem olhando para a psicossomática da Louise Hay, e é tudo muito parecido. É tudo muito, muito, muito parecido. Na verdade, é sempre a alma querendo nos mostrar. E ela usa, né, uma das coisas, claro, são inúmeras coisas, a doença para nos mostrar aquilo. Porque é só através da doença que a gente vai conseguir ver aquilo que a gente está se negando a ver. Não tem outra forma, né? Vai ser assim que vai acontecer. Porque a gente está se negando a ver aquilo. Então, lá vem a doença para nos mostrar. E a gente na constelação procura não ver a doença como algo negativo por causa disso. Porque a gente sabe que ela tem uma missão de nos ajudar. E aceitar isso sem exclusão também é bem importante. Eu sei que é difícil, mas quem tem endometriose, respira fundo, coloca a mão no seu ventre e agradece. Diz obrigada, endometriose, por você estar me ajudando a ver o que eu não podia ver. Você está me mostrando, sem você eu não poderia ver. Então, quando você traz essa conexão, esse respeito para essa doença, é como se ela se conectasse com você de verdade. E aí você tem maior chance de ser curada. Então, o que acontece? Por que a gente fica doente?
É porque esse amor cego, esse amor que acaba fazendo a gente fazer esse voto de lealdade com esses ancestrais, ele é um amor que adoece. Ele deve ser purificado, transformado. Então o Bert costuma dizer: o amor que adoece deve ser purificado e transformado num amor que cura e traz paz. Por isso que é legal colocar a mão na barriga, no ventre e dizer: endometriose, agora eu te deixo em paz. Porque a gente, quando fica doente, a gente começa a ter raiva dessa doença. Começa a ter raiva do que essa doença nos impossibilita a fazer. Começa a ter raiva de não poder ter uma relação sexual normal, de ter muitas dores, de ter uma menstruação difícil, né? Então é bem importante que a gente possa se conectar com essa doença de uma forma diferente. É escutar o nosso corpo com amor, sem resistência. Então, a gente tem muito aquela coisa do antigamente, assim, combater a doença, né? A gente tem muito essa visão do combater a doença. Não é assim que a gente consegue curar. A gente até cura uma doença com muito medicamento. É possível, mas pode voltar novamente a doença na mesma parte do corpo ou em outra parte. E se a gente cura esse emocional, a gente vai ter a chance de não ter mais essa doença, porque no momento em que eu curar de verdade esse emocional, que eu for no conflito de verdade, ele não vai mais voltar. Né? E isso é autoconhecimento. Isso é se conhecer. Então, o amor que adoece é aquele que exclui, julga, critica e quer salvar. Negando ao outro o seu livre-arbítrio, que impõe ao outro suas próprias exigências, crenças e valores, e que trata e que tira do outro o direito de pertencer. Então, esse amor que adoece, gente, é quando a gente exclui alguém do nosso sistema. Todos pertencem, né? Quando a gente julga demais, quando a gente critica demais, ou quando a gente tem pena das pessoas. A gente tem tanta pena daquela pessoa que a gente quer salvar ela. E aí a gente nega ao outro o direito do livre-arbítrio de fazer uma escolha que essa pessoa quer fazer. Eu não posso sentir uma pena que eu acho que eu vou poder salvar aquela pessoa. Não existe isso, né? Mas a gente acaba fazendo isso. Às vezes a pessoa nem tá pedindo ajuda pra gente, a gente se oferece, a gente meio que quer obrigar a pessoa, a gente quer ajudar, quer fazer aquilo que a gente quer. O que a gente acha que é melhor. Só que se a gente não respeita essa alma, porque lembra que eu falei agora, um pouco tempo atrás? A alma adoece para mostrar pra gente, porque ela tem uma missão de mostrar algo pra gente. Aí eu vou lá e vejo, por exemplo, a minha mãe doente. E eu fico me metendo na vida dela. Eu tô querendo lá, eu tô querendo ser a salvadora dela. Mas isso é um processo dela com ela. E aí, e se eu for lá e me meter tanto a ponto de negar o livre-arbítrio dela e o processo que ela tá passando para purificar essa alma? Então isso é um amor que adoece. O amor precisa ser um amor adulto. O amor precisa ser, até ajuda precisa ter equilíbrio. E a gente não pode tirar o direito das pessoas de pertencerem e a própria doença de poder existir, né? Então por isso que é um trabalho interno, não é um trabalho onde simplesmente eu vou forçar a barra. É um trabalho interno, que essa pessoa vai ter que se dar conta de algo. Ela vai ter que ir profundo no seu eu. Então, se diz também na constelação que a dor de um excluído mais tarde será representada por um descendente. Então, se lá no nosso sistema, né, uma pessoa foi excluída, aquilo vai voltar e vai ser representado por outra pessoa. Então, isso é visto através de um sintoma, como uma doença. Ele é como se fosse um resgate, um restabelecimento da lei do pertencimento. Então, as doenças também podem ser um resgate que vem... deixa eu tentar aqui lembrar de um exemplo para vocês. Então, a doença pode ser esse resgate. Não é a pessoa em si.
Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma criança que ela estava com alergia, uma alergia forte. E ela fez uma constelação, essa criança. E as crianças interagem muito, porque elas não sabem, elas não ficam tentando manipular que nem os adultos. Então elas se entregam muito. Então, quando se mexeu lá no bonequinho de uma pessoa da família que foi excluída, esse menino sentiu uma sensação. Ele se sentiu incomodado e ele disse algo ali que deu para perceber que ele sabia de algo que ninguém sabia, entende? Ninguém sabia daquilo. E ele foi lá e falou sobre isso. Ele sentiu vontade de chegar e falar aquilo, de chegar pertinho daquele boneco. E realmente uma pessoa tinha sido muito excluída nessa família. E aí depois que esse menino fez a constelação, a alergia dele desapareceu, nunca mais veio. Você entende? Nem sempre a doença vai vir porque alguém tá passando por um conflito. Às vezes é simplesmente porque alguém desse sistema foi excluído e isso precisa ser olhado e alguém vai lá e olha. Aí por que alguém vai lá e olha para isso? Aí tem que assistir uma live que eu fiz sobre padrões ancestrais. Por que os padrões ancestrais se repetem? Que lá eu explico bem detalhado por que isso acontece. Por que de fato isso acontece? Mas é mais ou menos assim. Então, tem uma outra coisa que acontece também, gente. Quando existe uma morte prematura. Uma morte prematura. Então, pode ser uma morte... um assassinato, por exemplo. Né, um acidente. Então, quando acontece isso, um dos membros dessa família pode dizer, eu sigo você. Ele pode estar dizendo isso inconscientemente. Esse amor cego, né? Esse amor que adoece. Eu sigo você. E aí, se ele diz isso, ele vai gerar uma doença no corpo dele. Entende? Ele vai gerar uma doença por conta dessa morte do sistema, que aconteceu no sistema. Ou senão ele pode dizer, você por mim e eu por você. Adoecer ou morrer no lugar de um outro membro da família. Então ele vai dizer, você por mim, eu por você. Isso acontece muito com os filhos e as mães. Às vezes uma avó que se ama muito. Ou também alguém, ou você por mim, alguém que se sentiu culpado por algo que fez. Então alguém fez uma coisa nessa família, se sentiu culpado porque fez isso, e aí adoece por conta disso, por conta dessa culpa do que fez. Também pode acontecer. E eu por você. Um parceiro, um filho, normalmente que representa como se fosse assumir as consequências daquilo que ele não tem nada a ver. Foi outra pessoa que fez. Foi outra pessoa que fez, mas ele fala eu por você. Como se ele assumisse aquilo, que não tem nada a ver com ele, é outra pessoa que fez. Mas ele ama tanto aquela pessoa, esse amor cego, e aí ele vai lá e puxa aquela doença pra ele, no lugar do outro. Entende? Então, se o irmão não teve direito à vida, ele também não tem esse direito. Vocês entendem? A gente faz esses votos de amor cego sem perceber. Então, por isso que é bom entender este processo, para quando se passa por uma situação dessa. Assim, a Germânica fala muito, por exemplo, assim, ó, às vezes a gente faz um conflito porque viu a nossa mãe sofrendo algo. Digamos que eu tô vendo que a minha mãe, um exemplo, né? Tô vendo que a minha mãe tá com dificuldades financeiras, ela tá passando fome, ou ela perdeu o emprego e, né, pode passar por diversas questões financeiras e eu vou lá e faço um problema no meu fígado, que tem a ver com sobrevivência, com comida, né, com comida mesmo, com alimentação. Esse conflito que eu tô fazendo não é por mim, é pela minha mãe, mas a nossa ligação é tão forte que eu vou lá e faço esse conflito. A mesma coisa com a endometriose. Pode ser que o conflito seja com alguém da família, ou a própria mãe, por exemplo. E aí essa mulher vai ter problemas
no útero, porque o útero tem tudo a ver com maternidade. Então acaba acontecendo uma espécie de expiação para pertencer, como se fosse uma culpa assumida, né? Algo que a gente não quer reconhecer conscientemente. Porque seria mais fácil reconhecer isso de forma consciente. Só que a gente não consegue reconhecer isso de forma consciente. E como 95% é inconsciente, fica bem complicado de poder entender esse processo todo. Meus amores, alguém pode me dizer que horas são? Vocês estão aí ainda? Vocês estão aí? Me dão um oizinho. Quem tá aí? Obrigada, amada. Então, meus amores, as mulheres... Agora a gente vai falar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho também sobre esse feminino. Esse feminino ferido. Acho que é bem importante a gente falar agora um pouco disso, né? Porque que hoje em dia também é tão comum a endometriose. Então, o útero, ele é o centro energético do feminino. Né? Esse útero é o centro energético do feminino. Esse útero é a conexão com a Mãe Terra. É a conexão com aquela mulher selvagem que se perdeu lá atrás, na nossa ancestralidade. Que se contaminou com tudo que a gente vem vivendo hoje. Então, quando a gente começa a olhar para esse sagrado feminino, a gente começa a prestar mais atenção nesse feminino que é a intuição, que é esse instinto, que é essa energia sexual que foi bloqueada. Porque muitas vezes lá atrás a energia foi bloqueada, foi reprimida. E tudo que é reprimido, gente, tudo que é reprimido volta no campo novamente. E a endometriose tem muito a ver com essas repressões sexuais também. E as outras doenças ali do útero, né? Se há uma repressão quando criança, essa repressão pode ter sido tão forte para aquela pessoa que ela não conseguiu ver, ela simplesmente reprimiu. Então volta lá no futuro algo para ela poder ver, algo para ela poder olhar de verdade. Então muitas vezes a gente acaba sendo bloqueado a sexualidade pelos pais, a gente renega os ciclos. Eu odeio esse período da menstruação, eu odeio as minhas cólicas, eu odeio esse fluxo intenso. Ou seja, essa pessoa tem raiva da sua própria menstruação. Tem raiva desse feminino que está se manifestando. E toda essa raiva, toda essa dor, tudo isso não é aceito pela energia feminina. E isso é uma forma de eu olhar para o masculino, de eu excluo esse feminino e eu olho mais para o externo. Eu não respeito os meus ciclos. Eu não compreendo que lá, conforme as fases da lua, talvez em algum momento eu vou estar mais triste. E daí se eu vou estar mais triste? Entende, gente? É respeitar os ciclos. Respeitar essa vontade de ficar mais quietinha. É respeitar esse feminino. É respeitar os ciclos da lua. É olhar para você com amor. Se o externo tá pedindo para trabalhar o externo masculino, mas você tá no seu ciclo ali na fase da lua onde você quer ficar, sei lá, olhando para a lua, lendo um livro, ou simplesmente chorando. Chorando por alguma coisa. Você tá querendo limpar a sua alma por alguma razão. Aceita isso, aceita esses ciclos. Aceita esse feminino. Porque assim, gente, o Bert Helling fala uma coisa muito interessante. Se você nasceu para ser mulher, você é mulher. Se você nasceu para ser homem, você é homem. Entende? Não dá para eu ter nascido mulher e eu querer ser homem. E eu não tô falando aqui de homossexualidade, porque o Bert não tinha preconceito nenhum, tá? Eu tô falando da questão biológica, entende, gente?
Eu não posso querer ser um homem se eu sou mulher. Eu menstruo, eu tenho que lidar com o ciclo, eu tenho que lidar com a minha parte sensível, com o meu emocional, com o meu interno. Eu não posso excluir o meu interno só para eu querer ser mais masculina porque a sociedade quer que eu seja mais masculina. O útero vai sofrer, o útero vai doer, o útero vai chorar. Entende? E, por exemplo, às vezes as mulheres querem ter filhos, né? Mas elas não podem. Não é que elas não podem, elas pensam assim, eu quero muito ter um filho, que seria essa energia feminina. Mas eu não vou ter filhos porque eu preciso trabalhar, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ter isso, ter aquilo, negligencia esse feminino, não vai ter os filhos. Só que lá na frente, a alma vai gritar e vai sofrer. Entende? Vai sofrer e vai ter um custo. Essas decisões todas custam algo, né? Tudo na vida custa um preço. E o útero, ele carrega, gente, ele carrega a dor de todas as nossas ancestrais. Então o útero, ele carrega a dor da nossa mãe, carrega a dor da nossa avó, carrega a dor das nossas bisavós, e assim vai. Ele é algo que é para ser realmente olhado com muito amor, então é por isso que é para ser acolhido, é por isso que é para ser respeitado. É por conta de que realmente é algo bem importante no sistema da mulher. Às vezes a mulher que tem endometriose, ela costuma também cuidar muito dos outros. Ela quer ser a mãe de todo mundo. Quer ser a mãe dos pais, quer ser a mãe do marido. Só que ela deixa de ter o sentimento maternal por ela mesma. Ela deixa de se amar. Ela deixa de cuidar de si. Ela deixa de fazer as coisas que ela gostaria de fazer para cuidar dos outros. E o útero vai gritar, e o útero vai dizer, não, seja também maternal comigo. Cuida também de mim, desse meu feminino. Essa mulher normalmente ela quer ser o homem da família, né? O homem da família, energia masculina em excesso. Eu quero ser o homem da família. E eu esqueço de cuidar de mim mesma. E o feminino não aceita isso. E aí vem a endometriose, vem as doenças do útero. E outra coisa também, gente, o ser humano, ele foi feito para sentir. Muito mais a mulher, porque ela tem o feminino mais intenso, né? Mas o ser humano foi feito para sentir. E se eu finjo... Boa noite, Valéria! Que bom que você tá aqui. Se eu finjo, então... se eu tento não sentir, o meu corpo vai fazer eu sentir. Não tem como fugir do sentir, entende? Não tem como usar essa máscara. Eu vou deixar de sentir. É por isso que sempre nas minhas lives eu procuro dizer pra vocês que olhar pra dor não é ser aquela vítima chata que tá sempre sofrendo, reclamando de tudo, cheio de dor e de doença. Não é isso. É olhar pra si como adulto consciente. Olhar pra isso, sentir as coisas, digerir as coisas. Porque tudo aquilo que é reprimido, que é deixado de lado, tudo aquilo que foi totalmente reprimido volta com uma força muito maior. Volta com uma força gigantesca. Então é por isso que a gente tem que parar um pouco, desacelerar um pouco desse mundo tão masculino e externo, de olhar só para o externo. Eu preciso ser uma boa profissional. Eu preciso trabalhar muito, né? Eu preciso cuidar do externo. Em vez de eu fazer, por exemplo, eu vou fazer um curso de meditação. Vou fazer algo para mim, para o meu interno, para o meu sentir, para minhas emoções. Eu vou lá e faço um curso de motivação para, sei lá, de vendas ou para ser a melhor na minha empresa. E esqueço que não tem como. Eu só tô ligada nesse externo. Mas se eu não curar o que tá dentro de mim, que é o interno, se eu não olhar para esse feminino, eu nunca vou conseguir
encontrar esse masculino de forma saudável. Agora, se eu olho para o feminino, se eu trabalho esse feminino, esse sentir, aí sim eu posso avançar um pouco pro externo do masculino. Mas se eu negligencio, isso não vai dar certo e vai acabar trazendo uma doença como a endometriose, que é o que está acontecendo muito. Que é isso aí, esse negligenciar. E isso é cultural, né, gente? Isso é cultural. A gente está impelida, a gente está sendo sempre motivada a olhar para esse externo e a não olhar para esse interno. E é por isso que o útero sofre. A TPM, na verdade, a TPM é o choro, né, gente? É o choro, é o luto. Porque a mulher, quando ela menstrua, é como se fosse uma morte todo mês. E quando ela não olha para esse feminino, quando ela não aceita esse feminino, quando ela vai lá, por exemplo, vou tomar um anticoncepcional ininterruptamente, vou fingir que assim vai ficar tudo bem, e aí ela vai ter uma doença de útero. Entende? Então, a gente foi ensinada a não sentir. Se você cai e se machuca, não precisa chorar, não precisa chorar. Não precisa, se machucou, pode chorar sim, por que não? Entende? Isso tudo fica reverberando. Então é muito legal assim poder se conhecer mais, entender quais são esses ciclos, olhar para esse masculino exagerado, olhar para essa coisa de pensar só no profissional, de pensar mais em todas as coisas que tem para fazer durante o dia e deixar de olhar para você, deixar de cuidar de você. Outra coisa que está muito ligada à endometriose, gente, é a resistência quanto à mãe. As mulheres que têm muito problema com a mãe, do tipo assim, ó, eu tenho raiva da minha mãe. Eu sinto uma repulsa da minha mãe, eu acabo tendo até ódio da minha mãe, eu não consigo aceitar a minha mãe como ela é. As pessoas que têm problema com a mãe, elas vão ter problemas no útero. Por quê? Porque a mãe é o mais importante que existe no nosso sistema. Até antes de eu curar o pai, tem que curar a mãe dentro de mim. E aí como que essa pessoa tem essa... Uma mulher que adora... Eu tô lendo aqui uma pergunta. Uma mulher que adora uma criança, sentimento materno e acolhido energeticamente por esse útero, como se a função dele fosse preta. Ou não, mesmo assim pode haver cobranças e a doença aparece. É muito difícil responder essa pergunta, porque é como eu tô falando aqui. Ela pode abraçar essa criança, né? Aí ela tá feliz, ela é mãe, mas ela pode ter todos esses padrões que eu falei antes. Pode ser um problema ali com o marido, uma relação com o marido. Pode ser um problema com o pai, alguma coisa do pai, uma dor, uma mágoa do pai. Pode ser um padrão ancestral que ela está repetindo, em lealdade com a mãe, em lealdade com a avó, ou com alguma tia. E pode ser também alguma coisa da mãe. Então é difícil de dar um diagnóstico sem entender a história como um todo, sabe? Tem que entender toda a história como um todo dessa mulher. Tem que ver se ela não tá muito no masculino. Eu adoro o meu filho, eu amo ser mãe, mas eu assumo uma posição masculina, entende? Então aí teria que analisar um pouco mais profundamente para poder saber por que aconteceu isso com essa pessoa. Teria que analisar tudo isso aqui que eu falei, juntar tudo, tentar pegar uma direção do que poderia ser. Então, gente, essa resistência em aceitar a mãe como ela é uma resistência que o útero sente também. Porque se eu não consigo aceitar a minha própria mãe como ela é,
Fica um pouco difícil de eu olhar para o meu lado maternal, para o meu feminino, porque a mãe tem tudo a ver com isso. Então entrar entrar nessa cura com a mãe é extremamente positivo no caso da endometriose, para ter uma cura com a endometriose, né? Existem pessoas que têm relacionamentos simbióticos com a mãe. Isso aí é um motivo para uma live, para explicar o que é essa simbiose, é uma coisa bem profunda. Tá? Mas eu posso ter, essa mãe pode se nutrir de um filho. Às vezes a mãe, ela não foi nutrida pela mãe dela, então essa mãe se nutre da filha e a filha fica em simbiose com a mãe. E aí ela vai ter uma doença no útero. Entende? Porque é um amor cego. Não é um amor adulto, é um amor infantil, entende? Então essa simbiose ela é muito negativa também. Então, às vezes, essa mãe, ela alimentou essa simbiose. Claro que sempre vai partir da mãe, né? Porque ela vem antes. E essa filha não se deu conta. Quando ela vai se dar conta, já é tarde demais também, né? Nunca é tarde demais para cura, né? Mas porque a gente vai se dar conta daquilo e nem todas as pessoas têm a chance de poder se dar conta disso. Então, assim, mães que sugam demais os filhos, mães que sugam os filhos e que os filhos acabam sendo meio que mãe dos pais. Entende? Mãe da mãe. Essas simbioses aí são bem difíceis. Gente, pode trazer sim esses problemas. Tá? Tudo que eu não olho agora, a constelação fala a mesma coisa. Tudo que eu não olho agora, então aqueles meus ancestrais não olharam, vem aqui na frente alguém, por estar inconsciente, vai acabar reproduzindo um padrão. Tá, gente? Outra coisa importante que eu quero falar para vocês da endometriose é sobre negar vontades e desejos da alma. Então vamos supor que você tem um desejo. Eu gosto de viajar. Eu quero mudar de emprego, não tô aguentando mais esse emprego. Eu quero encerrar esse casamento porque eu tô muito infeliz. Só que essa pessoa não consegue fazer esses movimentos. Ela não consegue. E aí o útero dela vai sentir. Porque ela não tá... O que é esse negar vontades e desejo da alma? É olhar para o feminino. E aí é um exercício que você tem que fazer. O que eu sinto na minha alma? O que eu desejo ardentemente fazer e que eu não estou fazendo? Escutar a alma. Escutar o feminino. Isso também é entrar nesse processo de cura da endometriose. Porque muitas vezes a gente não quer olhar esse nível de inconsciência. Eu não quero olhar para esse casamento, tá bom assim? Eu não quero olhar para esse emprego, eu vou aguentar e vou suportar tudo que eu tenho que suportar aqui. E aí isso vai se refletir nas questões da endometriose. E se a gente parar para pensar, isso é muito comum hoje por causa desse ritmo acelerado, né? De estar mais nesse externo do que olhar para dentro e entender o que realmente a sua alma quer fazer para ser feliz. Talvez eu sinta muita vontade de, de plantar, de ter um jardim, mas eu nem posso ter esse jardim, porque eu não consigo nem ter tempo para isso. Então é você olhar e entender que não é só tendo filhos que uma mulher também... Gestar não é só gestar filhos. Você pode gestar um projeto. Você pode gestar um projeto. Você pode criar algo, entende? Só que você precisa sempre estar gestando algo. Entende? Não são só filhos. São... tem que cuidar se os exercícios físicos não são muito no masculino, né? Porque tem que fazer coisas do feminino. Tem que... Ok, musculação, por exemplo, é um exercício bem masculino, né? Talvez também fazer uma meditação, que é entrar mais nesse universo interno, se conhecer mais, fechar os olhos, meditar. Isso é entrar no universo feminino.
né? Fazer exercícios, por exemplo, de musculação já é entrar mais no universo masculino. Não que não se possa fazer, não é isso. A minha proposta é o equilíbrio. É não deixar de olhar para dentro. Tem que olhar para dentro, não só para fora. Ah, obrigada, Gisele. Obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Então, gente, olhar para a coisa simples dessa alma, né? De gestar coisas, de gestar pequenos projetos, gestar coisas gostosas de se fazer, de entender que isso vai contentar essa alma e isso vai trazer esse equilíbrio. Exatamente, equilibrar, porque assim, ó, nós precisamos do masculino, nós precisamos ter o masculino, mesmo as mulheres, né? Só que o que está acontecendo hoje em dia é que elas estão esquecendo do feminino, né? Estão esquecendo do feminino. Então, não é que ela vai deixar de atuar no masculino, mas ela precisa respeitar ela, porque senão esse interno, ele chama ela para olhar. Assim, eu quero fazer uma live, gente, sobre feminino e masculino. Aí eu quero falar só sobre isso para vocês entenderem melhor. Porque agora, como eu tô falando de endometriose, eu acabo não podendo me aprofundar muito, a gente já tá quase passando da hora aqui. Então, acho que eu falei tudo, gente. A mulher tem que entender que ela precisa da realização profissional, mas não só da realização profissional. Ela precisa também da realização emocional, tá? A essência do feminino é gerar vida, não só filhos, mas é entrar nesse mundo interno e olhar de verdade para ele. É acolher ele, é sentir ele. É olhar para a dor, não é fingir, entende? Porque como a endometriose vem dos abortos que foram feitos. Então vamos dar um exemplo aqui, uma mulher que fez abortos. Sem julgar ninguém, eu não estou julgando pessoas aqui. Mas digamos que essa mulher finge. Ah, eu fui lá, eu fiz 4, 5 abortos. Tá, eu fiz 4, 5 abortos, mas pra mim tá tudo bem, eu não quero ter filho mesmo, eu não queria ter filho. Só que isso é mentira. Uma mulher quando faz aborto vai doer na alma dela. Esse feminino tá ferido. Se eu fiz o aborto, mas se eu não olhar para mim, para essa dor e não admitir que isso me feriu, não admitir que esse aborto me feriu sim, lá na frente vai acontecer coisas para eu poder olhar. E daí talvez lá na frente, quando eu tiver com a endometriose, eu vou sentir que tem algo que não foi bom na minha vida. Então não é o fato de fazer o aborto. É o fato, claro, se puder não fazer, melhor, né? Mas é o fato assim, ó, de poder olhar para isso e entender por que se fez isso. É olhar para essa dor e dizer, será que eu fiz isso por causa de alguma coisa que aconteceu com meu pai, com minha mãe? Então, é olhar para essa dor e não fingir. Não fingir que aquilo não é nada. Porque não adianta, gente, a gente pode até fingir, né? Mas depois vai voltar. Vai voltar com tudo. E a gente vai ter que olhar forçado. Lembra que a alma vai querer mostrar. Porque a missão da alma é essa. A missão da doença é essa. É mostrar para contentar a alma. Então vai acontecer. Mesmo se a gente falasse aqui de psicossomática, as 3 linhas, as 3 abordagens que eu trouxe para você aqui hoje, a do Hammer também fala algo muito parecido. Então, se há um casamento que não tá bem, conversem, em vez de colocar sujeirinha por baixo do tapete, conversem, tentem melhorar, tentem expressar o que sente. O que o feminino faz? O feminino expressa o que sente. O feminino fala o que sente. O masculino quer mais de não falar, mas tá tudo bem para o masculino, porque o masculino se sente bem com isso, agora o feminino não. O feminino vai sofrer, então ele precisa expressar, ele precisa mostrar o que ele está sentindo, ele precisa dizer. E hoje em dia as pessoas não estão querendo fazer isso, por quê? Porque elas não querem, elas querem parecer aquilo que não é, né? Para poder estar dentro desse universo masculino. Entende? Isso é bem perigoso. Bem perigoso, gente. E assim, ó, o nosso útero, ele faz uma coisa muito interessante. Todas aquelas mulheres da nossa linhagem
que não realizaram sonhos. Todos aqueles sonhos que não foram realizados estão somatizados no útero. Então vamos imaginar tudo que as mulheres não puderam fazer lá atrás. Todas as coisas que elas não puderam fazer. Então a gente está somatizando também esses padrões ancestrais. Então por isso que é importante, quando acontece algo na nossa vida, a gente ter um olhar muito mais consciente de que existe um inconsciente e um feminino gritando por ajuda. E aí quando a gente tem esse olhar profundo, a gente pode entender essa ancestralidade também. Então, se a minha avó teve sonhos que ela não realizou, a minha mãe teve sonhos que ela não realizou, se eu realizar esses sonhos, se eu der vazão para o meu feminino, se eu gestar esses projetos e esses sonhos delas, eu vou estar contentando esse sistema, entende? Às vezes são pequenas coisas. Às vezes são pequenas coisas que a gente pode fazer. Então, por isso que é tratar esse útero com carinho. É não excluir essa doença, é olhar profundamente para ela. Muitas vezes também essa mente feminina, ela se projeta através dos sonhos. Às vezes se tem sonhos com a mãe, sonhos repetidos ruins de situações. É esse nosso interno, esse nosso feminino, nos mostrando as coisas através dos sonhos, nos mostrando esse universo. Então, colocar a mão no ventre e perguntar para a endometriose: o que você quer me mostrar? O que você quer me mostrar, endometriose, que eu não estou conseguindo ver? De repente, o seu feminino aflora e você tem essa conexão com o seu sagrado feminino e vai ter um sonho. Entende? Que vai estar dando uma mensagem, um sinal para você. Então, olha só como é importante olhar de verdade para esse corpo. É sentir esse corpo. É sentir as emoções. É olhar para esse universo feminino. Que também é um universo dos homens também. O homem também tem uma parte feminina, né? O homem também precisa desse universo, desse feminino. O homem também precisa sentir. E para ele é um pouco complicado, porque ele foi ensinado a não sentir. Só que é claro, a gente sente muito mais do que o homem, porque a gente é cíclica, né? Porque tem os hormônios, porque tem as fases da lua. O homem tem a ver com o sol, a mulher tem a ver com a lua. Veja bem o quanto é diferente. Nós dois precisamos do sol e da lua, nós dois precisamos. Mas cada um é guiado, é totalmente influenciado por um desses astros. E tem como mudar isso? É como Bert Helling diz, não tem como. Eu não posso ser um homem se eu nasci mulher. Eu não posso ser guiada por sol se eu nasci com a influência da lua. Se é a lua que me rege, entende? Então eu preciso aceitar os ciclos, eu preciso aceitar quem eu sou. Preciso me amar do jeito que eu sou, desse jeitinho mesmo. Com as cólicas, ficando menstruada, às vezes estando enjoada, às vezes chorando demais, mas assim, olhar para esse universo feminino. E tudo é uma sincronicidade, gente. Porque assim, ó, tudo a alma vai mostrando. Por exemplo, padrões de namorados que são sempre os mesmos que não dão certo. Os trabalhos que são sempre um saco. Aquele mesmo padrão de trabalho, que eu não sou feliz nesse trabalho. Aí eu não sou feliz nesse trabalho, eu não sou feliz com esses namorados, que eu só vou trocando de namorado, mas é tudo a mesma coisa. Isso é algo sincrônico. Essa sincronicidade está mostrando que tem algo errado, que a alma está tentando se libertar. Então, quando você vê sincronicidade nas coisas, você vê que as coisas estão se repetindo, que tem algo sincrônico, é um sinal, né? E você, quando você está no feminino,
você consegue entender melhor os sinais, você consegue compreender mais os sinais do corpo. Você percebe que os homens também, quando eles não estão tanto no masculino e os homens têm um pouco desse feminino florado, eles conseguem entrar mais nesse universo das emoções e das sensações e eles conseguem ser mais intuitivos. Então entender onde que a alma se ligou. Onde é que a alma ficou presa? Entende? Então, essas informações ancestrais também, elas estão no nosso DNA. Essas informações ancestrais passam para o DNA. E aí é o que eu falei na live dos padrões. A gente vai sentindo, vai sentindo, vai sentindo. Então, por que agradecer a essa doença, como eu falei lá no início? Porque ela nos mostra a área do conflito. Porque ela nos mostra onde está a dor. Porque os sintomas e as doenças vêm para nos mostrar algo, vêm para a gente olhar para algo. Ao invés de a gente brigar com a doença, da gente ter raiva da doença, eu vou tomar anticoncepcional, eu vou tirar meu útero, eu vou me encher de medicamento para endometriose, eu preciso olhar para todas essas coisas que eu falei aqui.